de todos os assuntos de geometria espacial, pirâmide que exige mais um pouco de atenção. Por quê? Porque ela envolve, tá certo? Muitos dados, figuras, tá certo? Vamos exercitar mais um pouco. Veja a questão de número 27. Os vértices de um tetraedro regular de volume 1 metro cúbico são o centro das faces de um tetraedro regular. O volume desse outro tetraedro é. O que nós temos aqui? Então, nós temos um tetraedro. Vamos exagerar um pouco. Para entender melhor a questão. Aqui o nosso tetraedro. Pronto. A história aqui é que nós vamos pegar, olha lá, o centro das faces. Vamos pegar o centro das faces, certo? E construir um outro tetraedro. Pronto. Esse volume do tetraedro, vou chamar V pequeno. Ele é igual a o volume desse tetraedro é 1 metro cúbico. São o centro das faces. Agora vamos descobrir quem é o V grande. Aqui, onde entra a coisa bem simplesinha. Qual é? Deixa eu mostrar a vocês. Isso aqui, centro, é a história. Esse rapazinho aqui é o chamado baricentro. Então, baricentro. Esse primeiro pedaço é 1/3 da altura, eu vou chamar de G, e esse outro pedaço aqui será 2/3 de G. Essa é a propriedade do baricentro. Isso aqui representa 1/3 da altura, que no caso é a geratriz, o apótino da pirâmide lateral. Ora, isso aqui 1/3, 2/3, e total é G. Então, qual é a relação? V pequeno está para V grande, assim como a altura pequena, essa medida aqui está para a altura grande. Então, a medida, eu vou ter 2/3, V pequeno está para V grande, assim como a altura pequena está para a altura grande. Então, eu tenho 1/3 de G está para H. Então, esse V pequeno está para V grande, assim como a medida, tá certo? É como se eu tivesse a aresta de um está para a aresta do outro. Isso aqui, essa relação é ao cubo. Essa relação é ao cubo. Então, implica o que nós temos aqui? Ora, esse G aqui também é G. Eu chamei de altura, mas na realidade é o nosso G. Então, eu posso me livrar, né? V pequeno está para V grande, assim, 1 sobre quem? 27, né? 1/3 a terceira. Deixa eu ir para pasto a pasto. 1/3 a terceira. V pequeno está para V grande, aqui fica 1 sobre 27.
V pequeno vale 1 metro, então 1 sobre V grande é igual a 1 sobre 27. Então, V grande é igual a 27. Relação de medidas é a relação ao cubo. Então, é como se eu tivesse a altura dessa aqui, ou se você quiser também, você pode lembrar, aqui a altura seria, a altura total sobre quem? Isso aqui é 1/3. Na realidade, as medidas desse rapaz representam 1/3. Então, o que que nós temos aqui? Gabarito, resposta D de delícia. Essa é a resposta da minha questão de número 27. Olha aqui, questão de número 28. A razão entre as áreas das bases B pequeno e B grande de um tronco de pirâmide de bases paralelas é 1/4. Qual é a razão entre seu volume e sua altura? Então vamos construir um tronco, mas eu vou construir o tronco, certo? A partir de uma pirâmide. Eu vou construir o tronco a partir de uma pirâmide. Então, eu tenho aqui. Então, eu vou construir o tronco a partir de uma pirâmide. Então, eu tenho uma pirâmide aqui. Então, vamos agora construir o tronco. Eu vou construir a partir da pirâmide para facilitar um pouquinho a nossa interpretação. Então, o tronco. Vamos ver aqui. Eu tenho a pirâmide. E aqui nós temos o tronco. Certo? Então, vamos ver aqui o que é que nós temos. A questão diz assim: a razão entre as áreas das bases B e B grande de um tronco de pirâmide de bases paralelas é 1/4. Então, razão entre as áreas. Então, se eu chamar esse lado aqui de A, tá certo? E chamar esse aqui, chamei de A. Se eu chamar de B, pode complicar um pouquinho. Então, eu vou chamar de X. Então, implica que relação entre áreas. Então, essa área aqui ele chamou de B pequeno e essa área aqui ele chamou de B grande. Relação entre áreas é igual a 1/4. Então, a área, essa área aqui é A ao quadrado, essa área aqui é X ao quadrado. Isso é igual a 1/4. Então, se eu estirar a raiz, então A sobre X vai ser raiz quadrada de 1/4, que é meio. Então, implica que X é igual a 2A. Então, X é igual a 2A. Então, esquece X. Então, aqui é 2A. Isso aqui é 2A. Aí, ele pede para determinar um tronco de pirâmide de bases paralelas, 1/4. Qual é a razão entre seus volumes? Tá certo? Pirâmide de base paralela e a razão entre o volume e a altura. Nós sabemos que num tronco de pirâmide, nós chamamos isso aqui de K, um tronco de pirâmide. Nós chamamos de K. Então vamos, para não misturar,
Então, eu vou chamar de H pequeno, certo? E A de todas. Então, aqui nós temos, certo? Ó, pela razão, se essas medidas, preste atenção, se essa medida desse rapazinho para cá é o dobro, então a relação da pirâmide também é o dobro. Se essa altura é K, essa aqui também é K. Então, isso aqui é 2K. Então, agora vamos falar. A relação entre volumes, V pequeno sobre V grande, é altura pequena sobre altura grande. Só que essa relação é ao cubo. A relação é ao cubo. Então, simplificando um pouco, isso aqui dá 1/8. Então, lembre, o volume do tronco, o volume da pirâmide, é 8 vezes o volume dessa pirâmidezinha menor. Se o volume dessa pirâmidezinha menor é V e o todo é 8V, então o volume do tronco é 7V. O volume do tronco é 7V. Uma outra coisa. Quem é o volume do tronco? Vamos trabalhar um pouquinho. O volume do tronco é 7V pequeno. Agora, quem é V pequeno? É 1/3 da área da base, que é A ao quadrado, vezes a altura, que é H, no caso é K. Mas B, A ao quadrado é B. Então, lembre, A ao quadrado é B, que é a área dessa parte superior. Então, eu tenho isso aqui, vai dar 1/3 de B vezes K. O que o amigo pede na questão? Qual a razão entre o volume e a altura? Qual a razão entre o volume e a altura? 7. Ó, 7V. Quem é V? É BK sobre 3. Desloca o K para cá. VT sobre K. É igual a 7/3 de B. Então, o volume do nosso rapazinho, certo? O volume do nosso rapaz sobre a altura do tronco. Lembre, ó, ele quer que eu determine o volume do tronco dividido pela altura dele. Então, nós trabalhamos, porque não existe relação direta entre volume e altura. Foi o que eu fiz. Eu imaginei a pirâmide completa. Aí, se a razão de medidas é o dobro, então tudo é o dobro. Então, se a altura, ó, a altura do tronco é K, a altura restante total é 2K. Aí eu encontro que a relação entre volumes é 1/8. Então, se esse volume dessa parte superior é V, da parte inferior é 7V, que ao todo, lembre, que ao todo, veja aqui o que nós temos, que ao todo é 8V. Então, se for 7V, ó, 8V. Então, aqui é V, então é 7V. O volume do tronco é 7V. Mas quem é V? É o volume dessa pirâmidezinha aqui, só essa parte superior. Então, isso é muito detalhe. Então, 1/3 da área da base, que é A ao quadrado, vezes a altura, que é K. Vezes a altura, que é K. Mas A ao quadrado é essa área aqui. Ele chamou de B. Essa área ele chamou de B. Então, no lugar do A2, eu coloco B. E a razão, desloca. Então, a razão é 7/3 de B. Então, 7/3. Vamos lá. Então, o item correto é o D. Então, a razão é o item correto D de dado. Então, 7/3 de B.
Olha essa questão de número 29. Diz assim: a base de uma pirâmide reta de altura 3R, altura 3R, é um hexágono regular inscrito numa circunferência de raio R. 3R é a altura da pirâmide. Determine o volume da pirâmide. Lógico, em função de quem? Em função de R. Então, vamos imaginar a nossa pirâmide. Só um detalhe. A nossa pirâmide a base é um hexágono. A base da pirâmide é um hexágono. Isso aqui é só para termos uma ideia da nossa questão. Mas ele diz que esse hexágono, ele está inscrito, certo? Ele diz que esse hexágono, ele está inscrito no nosso hexágono. Vamos, isso é para exagerar mesmo, é para a gente ter ideia. Então, hexágono. Pronto. Ele diz que o hexágono, vamos passar mais dados, porque a informação que nós temos, então você tem aqui a altura da pirâmide, que ele diz que é 3R, a altura da pirâmide é 3R, e o raio. Qual é a relação que existe? Então, isso aqui é a aresta. É a aresta. A altura, ele diz que é uma pirâmide reta de altura 3R. A base é um hexágono regular inscrito numa circunferência de raio R. Determina o volume da pirâmide. Ok. Se você tem um hexágono, lembrem, se ele é regular, ele nada mais, nada menos do que você tem 360 graus dividido por 6 dá 60. Como esse lado é igual a esse aqui é 60, isso aqui é 60. Então, não esqueça, num hexágono regular, o lado é igual ao raio da circunferência circunscrita. A aresta, tá certo? O lado é igual ao raio da circunferência circunscrita, que é a aresta da base. Então, vamos ver agora. Então, ficou fácil. Se eu quero o volume de uma pirâmide, eu devo calcular 1/3 da área da base vezes a sua altura. Ora, a área da base é um hexágono. A área da base é um hexágono. E nós sabemos que a área de um hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, porque são 6 triângulos. Então, a área da base, a área de um triângulo é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área de um triângulo é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Trazendo tudo de volta, então, o volume vai ser 1/3 da área da base, que é 6, o A, que é R, raiz de 3 sobre 4. Então, 1/3 da área da base vezes a altura, que é 3R. Então, o que nós podemos nos livrar? Nós podemos nos livrar
desse 3, no pitchuzinho. Podemos simplificar por 2 dá 3, por 2 dá 2. Então, o que é que sobra em cima? Sobra 3r ao cubo, r ao quadrado vezes r dá r ao cubo, raiz de 3 dividido por 2. Embaixo só sobrou quem? Embaixo só sobrou o 2. Então, o volume, certo? O volume do nosso teto, da nossa pirâmide, é 3 raiz de 3, 3, r ao cubo, raiz de 3, sobre 2. Então, o item correto está, vamos lá, o item. Então, o item correto está no C de casa, 3 raiz de 3 ao cubo sobre 3. Então, o item correto, C de casa. E aí, olha aqui o que nós temos, a questão de número 30. Considere uma pirâmide regular. Considere uma pirâmide regular, cujo lado da base quadrada, a base é quadrada, é 2A. Cujo lado da base quadrada é 2A. Sabendo que a área lateral é 3/4 da área lateral de um prisma reto de base e altura iguais às da pirâmide. Então, a altura da pirâmide mede. Então, nós temos que trabalhar, primeiro, uma pirâmide quadrangular, regular. Nós temos que trabalhar uma pirâmide quadrangular regular. Nós temos que trabalhar uma pirâmide quadrangular regular e um prisma, certo? E um prisma. São as duas figuras que nós vamos trabalhar. Prisma quadrangular regular, certo? Então, veja, vamos reler a questão para pegarmos os dados da questão. Lembre, as figuras não obrigatoriamente estejam em escala. As informações que são importantes. Ele diz, considera uma pirâmide regular cujo lado da base é 2A. Então, lado da base é 2A. Sabendo que a área lateral da pirâmide, então a área lateral da pirâmide é 3/4 da área lateral de um prisma. A lateral da pirâmide é igual à lateral de um prisma, certo? Lateral é igual a 3/4 da lateral de um prisma reto de base e altura iguais à da pirâmide. Base, então a base é 2A. E a altura da pirâmide, se a altura da pirâmide for A, se a altura da pirâmide for H, a altura do prisma também é H. A área lateral da pirâmide. Então, eu preciso, quando trata de pirâmide, eu preciso, então, deixa eu fazer logo aqui esse triângulozinho. Quais são os elementos desse triângulo? Quais são os elementos desse triângulo que vão envolver? Eu tenho triângulo. Eu tenho o apótema da base, eu tenho a altura e tenho o G. Então, o nosso Pitágoras aqui vai ser G ao quadrado é igual ao quadrado mais H
ao quadrado. Ele diz o seguinte: a área lateral de um prisma reto, base e altura iguais à da pirâmide, então a altura da pirâmide é. Então, vamos trabalhar nisso aqui agora. Vamos trabalhar nisso aqui. A área lateral da pirâmide. Olha, considera uma pirâmide regular cujo lado da base 2A, sabendo que a área lateral da pirâmide, o que é a área lateral da pirâmide? É 4 vezes a área de uma face, base, vezes a altura, que é G, dividido por 2. 4 vezes 2A vezes G dividido por 2, a área de uma face, é igual a 3/4 da área de um prisma. Também, tá certo? A área lateral de um prisma. São 4 faces. Então, 4 vezes a área de uma face dessa, base, vezes a altura. Quem vai se livrar? Eu vou me livrar de quem? Eu vou me livrar desse 4, no pitiozinho, desse 2A, desse 2A. Aí aqui, eu posso me livrar da 1 e aqui da 2. Então, sobrou quem aqui? G. Do outro lado, sobrou 3 meios de H. Então, meu G é 3 meios de H. Então, vem para cá, porque a minha resposta é em função de A. Então, G, no lugar do G, eu vou botar quem? 3 meios de H. É igual a ao quadrado mais H ao quadrado. Então, G, certo? G é 3 meios de H. O nosso G é 3 meios de H. Então, vai ficar 9H ao quadrado sobre 4 é A ao quadrado mais H ao quadrado. Reduz ao mesmo denominador comum. 9H ao quadrado, 4A ao quadrado, mais 4H ao quadrado. Desloca para cá, 9H ao quadrado, menos 4H ao quadrado, é 4A ao quadrado. Então, 5H ao quadrado é igual a 4A ao quadrado. Então, H ao quadrado vai ficar 4A ao quadrado dividido por 5. Como trata de um valor positivo, então se eu extrair a raiz quadrada, vamos extrair a raiz quadrada de 4A ao quadrado sobre 5. Quem tem raiz exata, raiz de 4 é 2, como A é um valor positivo, então dá A, e raiz de 5 não é exata, e não tem raiz exata, então eu deixo indicado. Mas quando você olha as opções, não tem nada, certo? Lembra, não tem nada parecido com isso. Então o que é que eu faço? Eu simplesmente racionalizo. Raiz de 5, raiz de 5, numerador e denominador. Então a altura nos leva 2A raiz de 5 sobre 5. Agora deu joia. 2A, certo? 2A raiz de 5 sobre 5. 2A raiz de 5 sobre 5. Então, vamos para o gabarito. 2A raiz de 5 sobre 5. Tá certo? 2A, o A ficou fora. Apenas uma maneira diferente de escrever a nossa resposta. Então, o item correto é o item A. Meu amigo, é só exercitar. Isso vai fazer grande diferença. E até a próxima.